Boa noite a todos. Daremos início à nossa sessão. Solicita o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Arri Januário Guimarães. Christopher Jamison, presente. Johnny Lima Tavares. Jaqueline Pereira Arimura. Jeová da Silva Prado. José Eleriano Rodrigues de Souza. Presente. Lucas Lopes Ribeiro. Luci Duarte. Ney Luiz de Araújo Pereira. Rosenir Pereira. Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo a resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão, para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Solicita o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta foi passada uma cópia para cada vereador. Senhora Presidente, temos um ofício do gabinete do prefeito, ofício número 77. Excelentíssima Senhora Presidente, assunto: indicação de líder de governo. Excelentíssima Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste expediente, com fundamento no artigo 182 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que dispõe que o prefeito municipal e os partidos políticos poderão indicar vereadores para funcionar como seus líderes e vice-líderes, caso em que serão seus portas-vozes com as prerrogativas constantes deste regimento. Indicar o senhor vereador José Leriano Rodrigues de Souza, PP, para exercer a função de líder do governo perante esta Câmara Municipal a partir desta data. A presente indicação tem por finalidade fortalecer o diálogo institucional entre os poderes executivo e legislativo, bem como assegurar a representação oficial do governo municipal nas discussões, deliberações, votações e demais trabalhos legislativos. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência a adoção das providências regimentais cabíveis, especialmente quanto à comunicação aos nobres pares e ao devido registro nos assentamentos desta Casa Legislativa. Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Robertson Luiz Moreira, Prefeito Municipal. Então, neste momento, passa a ser líder o vereador José Leriano, conforme o ofício recebido. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental, nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto os nobres colegas se passamos para a ordem do dia. Passamos, então, para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 033/2026. Parecer número 33/2026, projeto de lei número 032, que autoriza o Poder Executivo Municipal para celebrar termo de cessão de uso de bem imóvel à Associação 40 Ribas. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 32. Conclusão.
Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: os vereadores José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová do Banco, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 033/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 032/2026, de autoria do Executivo Municipal. Ele já foi lido a semana passada, a necessidade de fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 032/2026, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 035/2026. Parecer número 035/2026, projeto de lei 036, autoriza o prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo a regulamentação, circulação e estacionamento de veículos de grande porte no perímetro urbano de Ribas do Rio Pardo. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 36. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após estudos realizados, de acordo com o voto do relator, da seguinte forma: José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová do Banco, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 035/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 036/2025, de autoria do vereador Policial Cristo, PL. Já foi lida semana passada, há necessidade de fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de autoria do vereador Policial Cristo, PL. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Primeira discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer projeto de lei de número 041/2026, de autoria do vereador Policial Cristo. Peço que faça a leitura. Projeto de lei número 41/2026, cria a Semana Municipal da Valorização do Comércio Local de Ribas do Rio Pardo. A presente proposição visa atender uma necessidade relevante do nosso município, a valorização e fortalecimento do comércio local. Nossa cidade possui um número expressivo de estabelecimentos comerciais que desempenham um papel fundamental na geração de emprego, renda e arrecadação tributária. Essa realidade acaba por prejudicar diretamente os comerciantes locais, reduzindo a circulação de recursos dentro do município, impactando negativamente a arrecadação de impostos e enfraquecendo os vínculos entre os munícipes e empreendedores. Diante disso, a criação da Semana Municipal de Valorização do Comércio Local de Ribas do Rio Pardo tem como objetivo incentivar a população a consumir nos estabelecimentos do município, promovendo a conscientização acerca da importância de fortalecer a economia local. Além dos benefícios econômicos, a proposta também busca fortalecer o sentimento de pertencimento da população, valorizando o empreendedorismo que investe em trabalho e gera oportunidades em nosso município. Dessa forma, considerando o relevante interesse público da matéria, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei. Assina Policial Christopher, PL. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 088/2026, de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Indicação número 088/2026. O vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica a mesa diretora que seja encaminhada ao prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, indicando que seja realizado estudo técnico e financeiro para avaliar a possibilidade de firmar convênio com outros planos de saúde além da CACEMES, atualmente disponibilizada a servidores municipais, bem como a realização de uma pesquisa de opinião pública junto aos servidores beneficiários do plano de saúde. A presente indicação tem como objetivo buscar alternativas que possam oferecer melhores condições de atendimento, ampliação da rede credenciada e valores mais acessíveis aos servidores públicos municipais e aos seus dependentes. A pesquisa de opinião pública será fundamental para ouvir os servidores sobre a qualidade dos serviços atualmente ofertados, os custos e as dificuldades enfrentadas e as possíveis alternativas que possam trazer mais benefícios aos usuários do plano de saúde. O Poder Executivo tenha dados corretos para analisar, com responsabilidade e transparência, a viabilidade da ampliação ou adesão de novos convênios médicos, sempre buscando melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos trabalhadores do município. Assina vereador Lucas Lopes, PT. Está em discussão a indicação de autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Palavra com o vereador Lucas. Em nome da presidente Tânia, cumprimento todos os nobres colegas, população presente e a todos que estão nos assistindo via internet. Bom, todos nós servidores fomos pegos de surpresa com esse aumento da CACEMES, né? Passou aí a taxa do cônjuge de R$ 35,00 para um aumento de 450, um aumento de mais de 1000%, né? Fora de qualquer base de correção. Então, o que nos preocupa e o que os servidores que nos procuraram, acho que todos nós aqui, todos os vereadores, foi aqueles que recebem até 2 salários mínimos, né? E nós sabemos que a CACEMES é uma empresa privada, sabemos que a CACEMES é do governo do estado, mas nós fazemos parte desse plano de saúde. Então, a minha indicação nada mais não é crítica, não é nada sobre administração, nada, é só para a gente fazer jus aos servidores públicos, que a gente sabe que o plano da CACEMES é um plano bom, só que a gente cada vez mais estamos sofrendo para marcar uma consulta, né? Se você vai marcar um endócrino é mais de 6 meses para você conseguir um endócrino, se você vai marcar um psiquiatra é mais de 3 meses, se você vai marcar um clínico, um especialista que é muito procurado, você demora meses, né? Sabemos que hoje o plano está ficando cada vez mais assim, apertado para nos atender. Chega no hospital da CACEMES, às vezes demora para ser atendido, filas de espera, e o plano de saúde, a gente não paga barato, né? Quem recebe mais, paga mais, e a nossa taxa sempre é maior que do Estado. Então a gente paga mais que o Estado. Então a gente vai pagar mais ainda agora. Então nada que essa pesquisa seja consciente com os beneficiários. Hoje, se você for ali no escritório da CACEMES, está cheio de funcionários já tirando o marido, ou separando, tirando, e realmente a gente tem que ver isso. E hoje mesmo, a gente já está com o boleto para pagar. Se os senhores não sabem, o boleto deste mês, do cônjuge de vocês, já estão lá. Tá? Então, não é a partir do mês que vem, já está contando esse mês. Então, se o cônjuge não tirar o cônjuge agora do plano de saúde, você já vai ter que pagar a taxa de R$ 390 do seu parceiro. Então, a gente foi pego de surpresa, isso caiu de goela abaixo, a gente não pode deixar nossos servidores sem uma resposta e a gente deixar de falar o que está acontecendo. A gente sabe também tem o vereador José, que foi atrás já do plano da Unimed, né, com a tratativa. Temos outros planos de saúde no estado, temos município que já tem convênio com outros planos, que a gente pode estudar isso, né, para ver se é viável para o município, se é viável para os nossos contribuintes, os funcionários públicos. Então, eu só estou simplesmente fazendo aquilo que a gente é cobrado. E eu também sou servidor, também sou beneficiário da CACEMES, também estou com o meu
companheiro na CACEMS, infelizmente, já pedi para ser retirado devido a esse aumento, que eu já pago uma parcela de R$ 1.200, iria subir para R$ 1.700 a CACEMS. Então, para a gente ter essa base. E as pessoas que recebem até 2 salários mínimos e teriam que pagar aí mais de R$ 800. Então, a gente fica pensando o que sobra do pagamento dessas pessoas. Então, é só uma indicação, e eu queria convidar todos para assinar junto comigo, para a gente somar força, se caso vocês concordarem, né, e vocês colocar de coautor, todos vocês. Tá? Somente, presidente. Continua em discussão a indicação da autoria do vereador professor Lucas Lopes, PT. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Zé Leriano. Senhora presidente, nobres pares, população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara e através das redes sociais. Indignação seria o mínimo que nós poderíamos falar diante do que nós presenciamos essa semana, nesses últimos dias, da postura da CACEMS com os servidores. De um dia para o outro, de uma forma totalmente arbitrária, você impor ao servidor um aumento de mais de 1.000%, passando dos 35 para os R$ 450, é no mínimo um tapa na cara para quem, especialmente aqui os servidores de Ribas, né, lá desde 2010, são contribuintes com esse plano. Infelizmente, a falta de diálogo e até de consideração do plano com os servidores, ela não é de hoje, não é só sobre esse tema. Lá atrás, nós tentamos dialogar sobre a possibilidade do servidor aposentado continuar pagando, porque não é justo, né, o servidor contribuir durante a sua vida ativa, né, em tese, quando ele está desfrutando de saúde, e lá na velhice, quando ele precisar utilizar, ele não ter essa oportunidade. E quando nós levamos isso para a CACEMS, simplesmente disseram que não tinha condições e não colocaram à mesa nenhuma sugestão. Porque para eles é vantajoso. Você, durante a sua vida ativa, você contribui, e a prefeitura contribui com no mínimo o dobro do que é descontado no holerite do servidor. Então, não é pouco. Inclusive, eu ia sugerir ao vereador Lucas que nessa indicação, esse requerimento, fosse incluído, você questionasse qual o valor do repasse que a prefeitura faz atualmente, seja da parte patronal, do descontado dos servidores, dos agregados e daquela famigerada taxa fixa que foi implantada logo após a Covid, né, com a justificativa de ser temporária, para cobrir eventualmente um rombo dos gastos da Covid, que ela seria temporária. O governo do estado aportou recursos, salvo engano, à época, 60 milhões para diminuir isso, e essa taxa se tornou permanente. E ela começou com R$ 35, hoje ela é R$ 60 por dependente. Então, e esse valor é igual. Então, quem ganha lá R$ 2.000 e tem 4 pessoas dependentes, né, a pessoa paga mais 240. Então, assim, é algo que, no mínimo, desequilibra a relação entre o servidor e o plano de saúde. No mínimo, deveria ser algo gradativo, né, e discutido, né, presidente? Né, através da SomaSul, ter trazido isso com os municípios, ter feito um diálogo transparente. Agora, dizer apenas que a parte do cônjuge está negativo alguns milhões e jogar essa conta do dia para a noite para o servidor é algo que nos deixa muito triste, para ser muito educado nas palavras. E eu espero que a Câmara, né, junto com a Prefeitura e todos os municípios que têm a CACEMS como um plano de saúde, consiga levar essa indignação até os seus gestores, envolver os deputados nisso, porque é muito importante. A CACEMS, ela nasceu como uma caixa de assistência para os servidores do Estado. Nós, nesse meio, nós não temos direito a voto, nós temos direito apenas a falar, mas nós não temos esse poder de decisão. Então, somos o primo pobre da história e nós precisamos, de fato, unir forças para equilibrar o jogo, porque jogar do dia para a noite uma conta de R$ 450 no orçamento das famílias que já vem apertado, né, diante de um cenário econômico ruim, onde o poder de compra diminuiu. Então, isso não é bom e a gente não pode assistir isso calado. Era o que tinha. Obrigado. Continua em discussão a indicação do vereador
Professor Lucas Lopes, PT. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 089/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Indicação número 89/2026. O vereador que essa subscreve de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo senhor Jefferson Sandro Machado, digníssimo secretário de Infraestrutura Pública, solicitando a recuperação da estrada rural conhecida como Estrada Pirassole e adjacentes, importante via de acesso a diversas pequenas propriedades rurais da região. A presente indicação se faz necessário em razão das más condições de trafegabilidade da referida estrada rural e alguns pontos do trecho que dá acesso à chácara Del Belo e Chuca. Devido ao período de chuva, a via apresenta diversos pontos com erosão, buracos, atoleiros, alagamentos, dificultando e, em muitos casos, impossibilitando o trânsito de moradores, produtores rurais e chacreiros da região. Diante da importância da demanda, solicita-se a realização de serviços de patrulhamento, cascalhamento, drenagem e demais melhorias necessárias para restabelecer condições adequadas de tráfego. Assina Jeová do Banco, PP. Está em discussão a indicação de autoria do vereador Jeová do Banco, PP. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Jeová. 90. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome eu cumprimento os demais colegas vereadores, as demais pessoas aqui presentes, aquelas que nos assistem via mídia Facebook da Câmara. Bom, essa demanda eu trago ali dos moradores da região ali próxima à Fazenda do Alencar, a Fazenda do Chuca, também onde contempla ali mais ou menos aí de 8 a 10 sitiantes, né? Nós visitamos lá em loco, podemos acompanhar de perto a situação das estradas que realmente necessitam aí de manutenção, como patrulhamento, cascalhamento, né? Enfim, melhorias aí que vão favorecer ali os usuários da via, né? Ali nós temos trabalhadores, produtores rurais que usam ali a via para escoamento das suas produtividades. Também contempla a linha de transporte escolar, enfim, que usam diariamente aí essas estradas. Então eu conto aí com os demais vereadores na aprovação dessa indicação e espero que ela seja atendida aí o mais breve possível. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão a indicação de autoria do vereador Jeová do Banco, PP. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 090/2026, de autoria do vereador Sargento Ney, PSDB. Indicação 90/2026, o vereador professor Sargento Ney, no uso das atribuições legais, vem respeitosamente indicar o excelentíssimo prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo, juntamente à secretaria municipal competente, que seja realizado detetização periódica das escolas urbanas e rurais, bem como órgãos públicos municipais, com ação de combate e prevenção contra escorpiões, traças, baratas, formigas e demais pragas urbanas. A presente indicação tem como objetivo garantir maior segurança à saúde, bem-estar à população, especialmente alunos, professores, servidores públicos e demais cidadãos que frequentam diariamente os prédios públicos do município. Dessa forma, torna-se necessária a realização de detetização preventiva e contínua nas escolas da área urbana e rural, unidades administrativas e demais órgãos públicos municipais, assegurando o ambiente mais limpo, seguro e adequado para todos da comunidade.
Assina o vereador professor Sargento Ney, PSDB. Está em discussão a indicação de número 090, de autoria do vereador Sargento Ney, PSDB. Vai fazer uso da palavra? Não. Continua em discussão. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 091/2026, de autoria do da vereadora Lucy Duarte, PSD. Indicação 91/2026. A vereadora que subscreve nos termos regimentais desta Casa de Lei indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, com cópia ao excelentíssimo prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, solicitando estudo técnico para instalação e ampliação da iluminação pública na rua José dos Santos, bairro São Sebastião. Os moradores solicitam melhorias na iluminação pública, principalmente no trecho à ponte, devido a pouca visibilidade durante o período noturno. Crianças, idosos, adolescentes e estudantes do período noturno utilizam diariamente esse acesso ao bairro, enfrentando dificuldades e insegurança por conta da escuridão no local. A ampliação da iluminação proporcionará mais segurança, acessibilidade e tranquilidade para toda a comunidade que transita pela região. Assina a vereadora Lucy Duarte, PSD. Está em discussão a indicação de autoria da vereadora Lucy Duarte, PSD. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 092/2026, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Indicação 92/2026. O vereador que essa subscreve de acordo com as normas regimentais indica a mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura Pública, com cópia à senhora Elisandra Carolina Godoy, diretora municipal de Trânsito, solicitando a implantação de faixa de pedestre, bem como a devida sinalização horizontal e vertical na rotatória localizada na Avenida Aureliano Moura Brandão, com a Avenida Dírio Ricartes, no bairro Altos do Estoril, no município de Ribas do Rio Pardo. Indica ainda que sejam realizados serviços de sinalização viária e melhoria da iluminação pública na Avenida Dírio Ricardes, no cruzamento com a Rua Jerônimo dos Santos, visando proporcionar maior segurança aos motoristas e pedestres que transitam pela localidade. Dessa forma, as melhorias solicitadas contribuirão para a organização do tráfego, prevenção de acidentes e maior segurança para todos da população. Desde já agradeço a atenção dispensada e reforço votos de estima e consideração na expectativa de que as medidas solicitadas possam ser atendidas. Assina o vereador Johnny Tavares, PSB. Está em discussão a indicação de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Palavra com o vereador Zé Ileriano. Considerem todos saudados, quando fiz o uso da palavra anteriormente. Senhora presidente, nobres pares, quero aproveitar a oportunidade para agradecer, né, e reforçar
o nosso compromisso com o bom trabalho de todos os vereadores nessa legislatura. Essa indicação do meu nome para a liderança do governo aqui na Câmara, eu recebo com muita responsabilidade e um espírito coletivo, né? Até reproduzindo algumas das palavras que nós já conversamos. Trago também a responsabilidade, né, que eu sei que essa designação traz, mas com a certeza de que nós podemos muito, né? Nós já temos desempenhado um ritmo bom de trabalho aqui, a população, no geral, ela avalia a nossa atuação como de um ritmo diferente, a gente tem observado e ouvido bastante isso na rua. Temos muito a melhorar, isso é fato, nós nunca vamos estar naquele máximo nosso, mas todos nós sabemos aqui dos nossos desejos e da nossa vontade de entregar um bom trabalho para a população até o final do nosso mandato, nesse tempo de trabalho que nos foi confiado. Né? A vontade, de fato, é melhorar o diálogo entre a Câmara e a Prefeitura, fazer com que o nosso trabalho ele seja mais produtivo, né? que a gente perca menos tempo correndo atrás de informação e que a gente consiga fazer isso chegar para a população. Com várias situações que a gente ainda analisa que precisa melhorar e sempre vai ter, né? Nós também temos números bons que nos orgulham, né? Nós temos aí uma saúde que entrega bastante coisa, que entrega bastante serviço, mas que às vezes pena na falta de comunicação, às vezes demora para responder um agendamento, às vezes não consegue atender a contento, mas nós temos enfrentado e temos ido à rua, então nós não temos corrido dessas reclamações, né? Todos os vereadores da sua forma, no seu ritmo, conforme o seu tempo, têm andado bastante, têm ouvido, e nós, por mais que façamos parte, né, nós sejamos situação, nós participamos, estamos com a gestão, nós levamos as críticas, as reclamações, e isso não vai mudar, né? Nós temos nosso compromisso com os nossos eleitores, foi apresentado um plano de governo aos eleitores que nós fomos à rua na época das eleições defender, e esse nosso trabalho vai nos permitir isso, acompanhar de perto a execução do plano de governo, daquilo que foi prometido pelo Executivo, para que a gente possa, lá em 2028, chegar, olhar para trás e ver que a grande parte daquilo se tornou realidade, né? Na melhoria da educação, na melhoria do acesso à saúde, né? Da qualidade de vida, da reestruturação dos órgãos públicos, das praças, dos parques, do reordenamento do trânsito, do retorno das grandes obras, né? Hoje nós temos aí mais de uma dezena de obras acontecendo, obras de grande vulto, obras com recursos municipais, obra com recurso federal, né? Hoje Ribas é destino de muitas emendas, né? Hoje vários parlamentares eles fazem questão de investir aqui, porque nós temos bons projetos, nós conseguimos, através do nosso trabalho, levar para a população que investir em Ribas vale a pena, e a população de Ribas sempre reconheceu isso. Então, na saúde mesmo, nós recebemos um volume considerável de emendas, e isso tem se transformado em serviço para a população, como, por exemplo, o mutirão de exames junto com o Hospital Evangélico. Já está à mesa também um novo termo de fomento para tentar implantar aqui uma equipe multidisciplinar, a ampliação de atendimento, cirurgias de exames com o Hospital São Julião, a reestruturação completa dos equipamentos de lazer, como iniciando agora pela reforma do ginásio municipal, reforma de todas as escolas, já começou lá pelo Crianceiras, e a gente já teve acesso a esse cronograma. As unidades de saúde também já começou lá pelo Posto Central. Então tem bastante coisa acontecendo, tem muita coisa para melhorar, e por mais que nós tenhamos vontade que aconteça tudo de uma vez, a gente sabe que não é necessariamente nesse ritmo. Há um exemplo, a licitação da iluminação pública mesmo, de quase 9 milhões, que vai dar um visual novo para a cidade,
ela teve 9 empresas selecionadas, né? As 7 primeiras foram desclassificadas por falta de documentos, e essa morosidade, essa burocracia que não tem como o poder público resolver, às vezes deixa a gente frustrado, né? A gente não consegue dar uma resposta a contento, mas, no geral, nós temos olhado que tem muita coisa acontecendo e as perspectivas são boas. Graças a Deus, Ribas está num momento muito bom, o nosso estado também, e nós somos foco hoje de grande investimento, como a duplicação da BR-262, a relicitação da ferrovia da Malha Oeste, que passa aqui necessariamente por Ribas, né, que foi um importante vetor de desenvolvimento da nossa cidade lá no passado, né, agora essa perspectiva do plantio de laranja, também onde o governo do estado já vai investir ali no asfalto do acesso da Fazenda Sete Voltas. Então, Ribas tem sido protagonista e o nosso trabalho vai fazer com que isso se converta em desenvolvimento e melhoria da vida da nossa população. Era o que tinha, presidente. Obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Christopher. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite a todos, os participantes aqui e os que acompanham via Facebook, acho que é o YouTube agora, né? YouTube. Eu gostaria de voltar um pouquinho no assunto da CACEMES, né, como os vereadores aqui falaram. Por mais que seja uma entidade, ela é uma associação privada de autogestão, mas ela recebe, como bem o deputado, amém. O vereador ali disse, né? Recebe vários recursos públicos, né? Então foram 60 milhões na pandemia, recebe, se eu não me engano, 600, 800 milhões ano, né? Então, assim, cabe a gente, como vereadores, e aqui eu vou dar uma sugestão também, que a gente, na condição de vereadores, buscarmos os nossos deputados, porque boa parte dessa verba que é destinada à CACEMES, ela vem via Estado, e o servidor público estadual, os municípios também, eles não devem servir como para custear possíveis erros de gestão dessa empresa. Então, é o que parece que está acontecendo. Como o Lucas falou, você procura um médico, não encontra. Quando você encontra, o médico reclama que a CACEMES não está pagando bem. Você procura um psicólogo, não acha, credenciado. Então, você vê que está tendo uma decaída na qualidade, enquanto o preço, as coisas estão aumentando. Aumentou o fator participativo recentemente, era 26, foi para 36. Agora vem essa outra pancada de 1.200%. Então, alguma medida tem que ser tomada, né? E nós, enquanto vereadores, a gente não pode fazer muito, mas nós temos os deputados, tem deputado lá que já está debatendo isso, já estão falando até em CPI. Não sei porque, né, muitos não querem mexer nesse vespeiro, mas tomara que, por ser ano eleitoral, isso venha à tona, que a gente descubra o que realmente está acontecendo com a gestão dessa CACEMES e que não sejam prejudicados os nossos funcionários ou os contribuintes do Estado. Então fica aqui o meu protesto a esse aumento. Se os vereadores, como já ia chamar deputado de novo, o vereador mandou no nosso grupo lá, houve uma moção de repúdio, possivelmente, se os demais aceitarem, a gente faz também. Existe o Ministério Público também, que pode estar entrando nesse circuito para estar olhando de mais perto essa situação da CACEMES, e nós também comunicar aos nossos deputados, demonstrar a nossa indignação, para que eles também apoiem essa causa, estejam olhando por essa situação que é assustadora. Então, era isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Continua livre a palavra no grande expediente. Não tem quem queira fazer uso da palavra. Está encerrada a presente sessão.